Qual seja, Cíntia? Tá gravando, tá? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. E que a paz e as bênçãos estejam sobre os seus profetas e mensageiros, sobre os familiares do profeta, seus companheiros e todos aqueles que seguem a fé até o último dia. Vamos falar um pouco, continuando, tudo certo? Vamos continuar a aula então, de terça-feira, querendo falar sobre o conhecimento. Como é que fala conhecimento? Ilmun, ciência, conhecimento. O conhecimento é de extrema importância para quem quer ter fé verdadeira, porque não há como adorar a Deus no escuro. Então, o maior conhecimento, todo conhecimento é benéfico, mas o mais importante é você conhecer o seu Criador, conhecer aquele que você adora, conhecer Deus. Cada vez que você conhece Deus, você vai adquirir mais conhecimento, e o conhecimento vai trazer para você algo chamado Iman. O que é Iman? Fé. Quanto mais conhecimento, mais fé. Quanto menos conhecimento, menos fé. Então, adquirindo conhecimento, eu adquiro fé. Adquirindo fé, eu vou conseguir colocar em prática a adoração, a ibada. Como é que fala adoração? A ibada. Não há como praticar adoração sem conhecimento. Não há como adorar sem fé. E assim, colocando essa adoração em prática, eu vou ser verdadeiro naquilo que eu faço. Eu vou ter veracidade. Sendo verdadeiro, eu vou acreditar naquilo que eu tenho fé. Não adianta ter fé e não acreditar. Eu só vou ter fé se eu acreditar. E como que eu tenho fé? Em busca do conhecimento. Por isso quem tem fé tem que ter fé verdadeiramente em tudo aquilo que diz respeito daquilo que você segue. Para entender melhor, aquele que conhece Deus, ele vai conhecer os nomes e atributos dele, porque Deus tem os seus nomes e atributos, características. Nós temos características, só que nós somos criaturas de Deus. Não se compara um atributo, uma característica do nosso Criador com a nossa, porque o nosso atributo é falha. A característica de Deus é perfeita. Então, um dos nomes e atributos de Deus, Al-Khaliq. Como que chama? Al-Khaliq, o Criador. Não há outro Criador de todas as coisas, dos seres humanos, do mundo, dos céus, da terra. O Criador é Deus. A gente vai entender quando fala Al-Malik. O que é Malik? O soberano, o majestoso, o rei. Existe reinado hoje aqui na terra, mas esse reinado não se compara com o rei verdadeiro que deu o reinado para quem tem o reinado. Não se compara para quem? Al-Hay. O que é Al-Hay? O vivente, o vivo. Nós temos vida, só que a nossa vida é falha. Por quê? Porque nós dormimos, e ao dormir há uma pequena morte, porque a alma sai do corpo, depois ela volta para o corpo
e a gente continua a vida. Tem aqueles que não voltam, fica direto. Por isso, quando a gente acorda, agradece a Deus pela vida. Deus tem a vida completa, nós não temos a vida completa, porque Deus não precisa do sono e nem do cochilo. Deus não morre, nós morremos. Compreendeu? Então, esses atributos fortalecem a minha fé, para quando eu orar e pedir para Deus, eu vou pedir pelos nomes e atributos dele. Por exemplo, eu estou apertado financeiramente, preciso de um provento. Lógico, a gente vai atrás de algo lícito para ter um provento. Não vai ficar com o braço cruzado, mas não basta ir atrás, basta confiar. Vamos atrás, mas confiando naquele que manda o provento, que é Ar-Razaq, o sustentador. Então eu falo, ó Senhor, Ar-Razaq, ó sustentador, facilite para mim o meu provento do dia. Mas você fala com convicção e vai atrás do provento. E a gente sabe que o provento, o que é o provento? O sustento do dia. Não precisa ser exatamente o dinheiro. Aquele prato de comida que eu comi hoje é o meu provento. Os filhos podem ser o provento. O emprego. Compreendeu? Então isso é de extrema importância para entendermos. Agora, aquele que não vai em busca do conhecimento, aquele que não se esforça para aprender sobre o seu Criador, sobre Deus, ele não vai conseguir viver nessa vida mundana uma vida plena. Muitos comparam, que é até forte isso, que a pessoa provavelmente ele não vai dar conta, mas ele pode estar vivendo aqui como um animal. Comparando que o animal come, o ser humano come. O animal bebe, o ser humano bebe. Você entende? O animal dorme, o ser humano dorme. O animal precisa da fêmea, o ser humano precisa do cônjuge. Qual a diferença? A diferença é que Deus colocou para nós seres humanos a consciência, a inteligência. O animal tem instinto. Nós temos a inteligência e a consciência, só que nós esquecemos de usar. E se eu não vim em busca desse conhecimento, a minha vida termina nesse mundo e eu não tirei proveito algum dela. Eu nasci, cresci, vivi e morri sem saber o objetivo da vida, ou como viver, ou porque eu fui criado. E acreditamos no versículo de extrema importância no Corão Sagrado, que ele diz para nós o objetivo da vida. Quando Deus falou o que no Corão? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Deus diz assim: eu não criei os gênios nem os humanos, exceto para que me adorem. Então Deus colocou aqui: eu não criei os gênios nem os humanos. Ele está falando, eu criei os gênios e os humanos com uma única finalidade: para adoração. E adoração aqui o que significa? Ibada. A adoração aqui significa não apenas você rezar, não é isso que é adoração. Adoração significa ikhlas, sinceridade. Trabalhar com sinceridade e saber que existe o Deus Todo-Poderoso que está te observando o tempo inteiro.
não invocar nada junto com Ele. Significa naquela ação que eu faço com sinceridade para alcançar a satisfação do meu Senhor. Isso que importa. Porque muitos de nós, quando faz algo, um faz favor para o outro, normal, certo? Geralmente, quando eu faço favor para alguém, eu vou esperar a retribuição, o agradecimento. E não é todo mundo que vai retribuir nem agradecer. Isso vai me frustrar. Agora, se eu sei a importância da minha existência aqui, o favor que eu fiz para o próximo, eu não estou preocupado se ele vai agradecer ou não, ou se vai retribuir. Eu estou fazendo com a sinceridade de adorar o meu Senhor. Por isso tem aquele dito que fala, tanto no cristianismo, até no islamismo, nas religiões, fala dá com a direita sem a esquerda ver. Significa que eu estou dando com objetivo, eu estou ajudando, não com finalidade de para as pessoas verem que eu sou generoso. Aquilo que eu estou fazendo, o objetivo, meu Criador vê. Compreendeu? Não que o outro vai pensar. Da mesma maneira que eu não posso, se agora, nesse exato momento, eu tenho uma oportunidade de fazer uma caridade. Tem pessoas aqui que falam agora, quem puder tem que fazer caridade. Aí eu vou ficar meio assim, se eu fazer caridade agora, as pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu estou querendo me aparecer. Isso é errado, porque eu estou preocupado com os outros também. Então eu faço e esqueço quem vai me elogiar e quem vai me criticar. Compreendeu? Essa sinceridade que eu fui criado para isso. Essa é a adoração. É isso quando Deus fala que não aceita adoração junto com o outro. Eu adoro quem? Somente Deus. O monoteísmo, o Tawhid. Por isso que Deus falou no outro versículo: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. E aqueles que desacreditaram, que não obtiveram a crença, que não foram em busca do conhecimento, que rejeitaram a ciência, que não quiseram obter a fé, acreditem que essas pessoas desfrutam nessa vida, comem e bebem, desfrutam igual aos animais. Não conta isso. Os animais também desfrutam, eu também estou desfrutando, só isso. Mas o desfruto verdadeiro, o prazer de eu fazer aquela ação, não vou ter. Entendeu? Satisfação de eu falar, eu fiz pelo meu Criador, porque Ele está me vendo. Satisfação de estar existindo na vida. Eu acordo, agradeço pela minha existência, pela vida, que eu dormi, repousei, Deus voltou com a alma no meu corpo. Compreendeu? Então, é colocado também que aquela pessoa que não se esforça para obter o conhecimento, ele não vai conseguir diferenciar o certo do errado. E automaticamente vai estar vivendo sem uma meta correta nessa vida mundana. Ele vai viver aqui e vai causar corrupção na terra, com as palavras que ele vai falar ou com as obras, porque ele não vai saber distinguir uma palavra certa da outra, não vai conseguir distinguir uma obra certa de uma errada. Por isso que o profeta falou, e eu sempre repito esse dito nobre, que a paz esteja sobre ele, e vocês sabem de decor: aquele que acredita em Deus, tem conhecimento da existência de Deus, e no último dia que fale o bem, ou então fique quieto. Significa, se eu não tenho conhecimento, se eu acredito em Deus, fui em busca do conhecimento, então quando eu vou falar, eu tenho que saber o que eu vou falar. Caso contrário, é melhor em meu silêncio, porque o silêncio também é uma adoração. Muitas pessoas falam
apenas pela vontade de falar, estraga uma multidão e leva pessoas junto com ela. Então a fala é uma adoração. Então quando eu vou fazer uma ação, uma obra, eu tenho que saber que Deus está me observando. Então eu vou alcançar a satisfação do meu Criador. Caso contrário, eu acabo alcançando o contrário disso. Como também é importante sabermos que nenhum ser humano irá conseguir conhecer caminho verdadeiro ou caminhos iluminados, exceto com a orientação de um caminho. Um exemplo que eles dão aqui, por exemplo, se a gente vai sair para algum lugar agora, fazer uma viagem, ou para eu tenho um destino para ir para algum lugar e eu não sei o caminho, ou vou pôr no GPS para me orientar, é um conhecimento, ou vou perguntar para a pessoa que está ali me esperando como eu faço para chegar na tua casa, ele vai me orientar. Então eu preciso de uma orientação, certo? Caso eu fale, eu não preciso de GPS, eu vou arriscar, eu vou ficar rodando só, não vou conseguir acertar o caminho. Mesma coisa o ser humano. Se esse ser humano não se dedicar para se esforçar, para aprender, para ir em busca da fé, ele vai ficar só rodando, daqui para lá, aqui para cá, para ali, vai se frustrar com muita coisa e não vai achar uma orientação certa. Compreendeu? Então o caminho da fé, para falar eu sou fiel, não basta só falar eu tenho fé e sair gritando. O caminho da fé tem que trabalhar a fé, e não há nada melhor para trabalhar a fé do que ir em busca do conhecimento, do aprendizado. E Deus falou: Alá ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. E vocês não sabem quem que criou, quem é o Criador, e Ele é Latif. O que é Latif? Ele é o generoso. Ele é o sutil, que deu a sutileza e a generosidade para mim. Ele é o Khabir, que sabe das coisas, o conhecedor. Então, cada vez que você lê uma passagem do Alcorão, ou algo da biografia do profeta, ou de algum dos profetas, ou dos seus companheiros, é um conhecimento que você adquire dentro de você. E isso vai te dar vontade para praticar, é um conhecimento que você adquire dentro de você. E isso vai te dar vontade para praticar. As pessoas antigas guerreavam por costume apenas, tribo contra tribo, entendeu? Então nada melhor para quebrar isso, conhecimento. Quando você sabe que Deus é o teu sustentador, e Deus manda o sustento todos os dias, assim que inicia a alvorada, o primeiro amanhecer, Deus envia o sustento para cada um da sua criatura, para cada um. Isso não diminui nada o seu reinado. E quando você sabe disso, querendo obter fé, isso vai te trazer tranquilidade no seu trabalho. Ou seja, aquilo que você atingiu é porque ia ser aquilo. Por mais que você tenta falar, não, eu quero ganhar igual aquele fulano, então eu vou fazer tudo o que ele faz. Você pode fazer o que for, você não vai conseguir ganhar o que ele ganha. Se Deus prescreveu para ele ganhar tanto, você tanto, você vai ganhar só o que está prescrito para ti. Isso não quer dizer que eu vou cruzar os braços. Eu vou trabalhar, mas eu não vou me frustrar quando eu não alcançar aquilo que eu quero. Entendeu? Porque a minha meta é maior do que essa. O próprio profeta falou, que a paz esteja sobre ele: quando vocês pedirem o paraíso é o destino de todos os fiéis.
porque todos vão morrer. Mas nós acreditamos que tem a vida após a morte, que é uma outra dimensão, não esse mundo. O paraíso é um lugar onde não há sofrimento, e não há uma criatura aqui na terra que não sofreu. As melhores criaturas que foram os profetas sofreram mais do que todos. Entendeu? Então, ele falou: peçam para Deus o paraíso, que Ele gosta e vai dar para vocês. Mas quando vocês pedirem, não peçam só o paraíso, peçam sempre a mais. Peçam o paraíso, o melhor do paraíso, porque o paraíso tem tópicos, pontos, entendeu? Tem aquele 1, 2, 3, 4, 5, porque tem aquelas pessoas que fez, tem aquelas mais ou menos, tem aquelas um pouco melhor. O ser humano varia um do outro. Então peça sempre o melhor, ou seja, significa seja o melhor. Procura as pessoas que fez, tem aquelas mais ou menos, tem aquelas um pouco melhor. O ser humano varia um do outro. Então peça sempre o melhor, ou seja, significa seja o melhor. Procura. Então isso é uma adoração. Dessa maneira você vai conseguir entender o seu propósito na terra e o teu objetivo. O que eu ia falar agora, por exemplo, o conhecimento é tão bom e importante. Como nós sabemos, para ser muçulmano, o que necessita? O que é necessário para a pessoa ser muçulmana? O que é necessário? Ter a fé. Para ter a fé tem que ter conhecimento, certo? Não preciso ser árabe ou ter uma outra nacionalidade. Eu não preciso falar árabe, mas eu tenho que ter conhecimento do Alcorão. Algumas coisas que Deus desceu nos seus livros. O Alcorão Deus desceu em árabe, mas tem traduções em vários idiomas. Quando vou rezar pronunciando as palavras do Alcorão em árabe. Mas não necessariamente eu falo árabe, porque eu sei que eu estou falando porque tem traduções. Compreendeu? Então eu vou em busca do conhecimento necessário para mim adorar a Deus e saber do meu Criador. Você entendeu? Eu não vou adorar a Deus da maneira que eu quero. Muitas pessoas falam: eu acredito em Deus, eu adoro Deus da minha maneira. Isso é sincero, bonito, mas não basta ter essa sinceridade, porque eu estou pecando na busca do conhecimento. Eu estou sendo acomodado, falando: eu vou adorar a Deus da maneira que eu quero. Quer dizer, Deus enviou homens especiais como Moisés, como Abraão, como Jesus, como Muhammad, para explicar como que tem que ser adorado Ele. Eu estou falando: não preciso, eu vou adorar da maneira que eu quero. Então eu estou negando o conhecimento. Então essas pessoas vieram para dizer para nós: adorem a Deus, mas vão em busca do conhecimento. Qual que é o primeiro versículo que desceu para o profeta Muhammad, tornando ele um profeta e mensageiro? Deus falou para ele: leia. Mas eu não sei ler. Leia. E ficava repetindo isso, até que ele falou: leia em nome do teu Senhor, que te criou de um coágulo. Foi dando conhecimento para ele. Deus te criou de um coágulo, de uma gota de esperma. Entendeu? Você não era nada. Então agora se esforce, vai em busca. Eu te coloquei na terra para aprender. Depois ele falou num dito, profeta: o melhor dentre vocês é aquele que aprende e ensina, principalmente o Alcorão, palavras de Deus. Aprende e ensina. Então adorar a Deus é ir em busca do conhecimento e sair da escuridão da ignorância, com a intenção de você sair da ignorância e obter essa clareza. Compreenderam? Então, eu não vou prolongar muito, porque eu estou vendo que as pessoas já estão colocando palito nos olhos, para não fechar os olhos. Mas o objetivo disso é o quê? O muçulmano verdadeiro significa
é ter crença, ter fé. Eu não posso falar que eu tenho fé, mas eu não sei nada sobre a minha fé. Eu sou proibido de adorar a Deus no escuro. O profeta falou num dito: Bellerani waleu aya, transmita de mim, nem se for um sinal. Quer dizer, eu como muçulmano, eu sou obrigado a transmitir essa mensagem. Só que como que eu vou sentir que eu tenho que transmitir? Eu não posso transmitir se eu não conheço. Eu só posso transmitir quando eu obter conhecimento verdadeiro daquilo que eu vou transmitir. Compreende? Eu tenho que saber aquilo que eu vou transmitir, aquilo que eu vou passar, como que eu vou passar e como que eu vou falar. Hoje muitas pessoas estão brigando entre si. Grupos, países estão em guerras, tudo por ideologia e por interesses. Entendeu? E muitos usam a palavra de Deus. Se não é muçulmano, é cristão, usam a palavra de Deus para se dar bem naquilo que ele quer colocar na sua ideologia. Eu só vou sair dessa para a paz verdadeira se eu ir em busca do conhecimento. Porque os profetas vieram para acabar com isso, com essas ideologias. Entendeu? Então eu falo que ninguém terá um sucesso pleno se não acreditar naquele versículo que Deus disse: Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub. E acreditem que não existe tranquilidade exceto com as lembranças em Deus. Significa, eu só vou adquirir tranquilidade e sucesso quando eu for em busca do conhecimento, dedicar a minha vida, me esforçar para o aprendizado. E depois pegar esse aprendizado, colocar na minha vida e transmitir e ensinar. Barakallahu fikum, que Deus abençoe a todos, ilumine os nossos caminhos e faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbi al-alamin. Então agora vocês podem resumir a aula. Quem vai resumir? Quem vai resumir, vem aqui na frente. Quem vai resumir aqui na frente a aula? Que nós temos que ter conhecimento para adquirirmos bastante fé para irmos a Deus. Perfeito. O conhecimento, então, É fé. é a fé. E como que eu adquiro? Indo e me esforçando, indo em busca disso. Já resumi. Resumindo, na Sura da Era, Deus fala pelo tempo. Deus, ele jura pelo tempo. E nós temos que agradecer a Deus tudo que Ele nos dá no nosso dia.